bem, nós estamos na sessão de estudos de número 3, hoje é dia 20 de junho de 2024. Hoje nós vamos tratar o capítulo 4, Mecanismos da Mediunidade, seguindo com ele, e vamos tratar do perispírito. Então, somente para relembrar, esse é o livro que nós seguimos, Mediunidade, da Terezinha Oliveira, e também ela já tem gravado isso no YouTube. São 34 vídeos, ou seja, 34 capítulos, que é o estudo desse mesmo livro que a gente está seguindo. Então hoje nós vamos tratar da mediunidade, do perispírito, dentro do mecanismo da mediunidade. Esse é um assunto bastante interessante, que é a chave da mediunidade, do mecanismo da mediunidade. E nós vamos, através dele, saber, através do estudo, do conhecimento sobre o perispírito, que vê que ele, sem o perispírito, não dá para se entender a mediunidade. E aí vai derrubar uma série de tabus, inclusive aquele de achar que o espírito incorpora no médium. Não incorpora, é através do perispírito. Só para adiantar um pouquinho, para a gente ter uma ideia, se a gente pegasse um ferro elétrico quente e a gente colocasse a mão próximo, a gente sentiria o calor. É mais ou menos isso. Ou seja, o espírito se aproxima e nós sentimos a presença dele. Então há uma harmonização, uma sintonia entre os perispíritos, como se fosse o calor do ferro elétrico de um e o calor do ferro elétrico de dois, e soma aqueles calor, ambos, o calor que é gerado por ambos os ferros elétricos. Só para ilustrar. Então não tem nada de incorporação, não tem nada que vista o ferro elétrico, não. Então a gente vai entender perfeitamente isso. Eu optei por fazer só esse capítulo hoje, não dois, e a gente, para ganhar um pouquinho de tempo, a gente está fazendo dois, porque ele é bastante interessante e a gente precisa entender bem. Portanto, vamos buscar compreender, anotar, ou pelo menos colocar, assim, lembrar mentalmente, para que depois pergunte. Não devemos sair com dúvidas aqui, porque hoje é uma sessão de estudos assim, chave para o nosso aprendizado aqui sobre mediunidade. Então, perispírito. Primeiro vamos saber de onde que veio essa palavra. A palavra foi inventada por Kardec, que significa assim, a parte grega, que é peri, que é lateral, que é assim em volta, em torno, e espíritos, que é alma, espírito. Então é o envoltório da alma, o perispírito é o envoltório do espírito, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Então nós estamos falando de dois planos. No nosso dia a dia, a gente só enxerga um plano, que é esse físico. Eu enxergo você conversa com vocês e tal, e não conversa com o espírito, porque ele está no outro plano, mas ele está tão vivo quanto nós. Só que tanto ele, espírito, quanto nós, espíritos encarnados, nós somos revestidos por perispírito. Então, esse é um diagrama que dá para entender bem, Então, antes disso, olha, o homem ele vive em dois planos. A gente vive em dois planos, mas a gente não se dá conta. Mas nós estamos o tempo todo vivendo em dois planos, e nós vamos entender isso, o que acontece, E eles são o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. Então, o perispírito é isso, é um elo, aquilo que liga dois planos. Então, ele é um elo interexistencial. São duas existências que ele está unindo. Olha que bonito. Então, ele tem uma série de utilidades, o perispírito, uma série de funções, mas uma delas, quando se trata de mediunidade, é que a gente está... Eu queria só saber se estava ligado aqui. Então, ele está unindo esses dois mundos, esses dois planos, essas duas dimensões. Alguns preferem falar dimensão, não tem problema. O
fato é que existem duas situações existenciais, uma de encarnados e outra de desencarnados, mas são espíritos. Por isso que quando a gente fala, eu gosto muito de falar que a população, assim, a humanidade, ela é a soma de encarnados e desencarnados. Então essa é a humanidade. Não importa a situação que estão, tal, mas tem encarnados e desencarnados. A soma deles é a humanidade. Né? Então esse aqui é uma representação, olha que bonito. Por aqui a gente entende bem, né, o que é um e o que é outro. Quando se trata de espírito, isso aqui é a alma, propriamente dita, né, e o perispírito. Tá? Quando junta esse com o corpo, aí nós temos um encarnado. Chama de homem, mas pode ser mulher também, né? Mas não é uma mulher desse jeito, que é por isso que seria muito feio, né? Então o homem é a soma do espírito, um homem vivo, encarnado, é a soma do espírito, que é a alma, né, que está encarnada, o perispírito que envolve o espírito, associado a um corpo físico. Então isso aqui movimenta esse, mas ele precisa de um elo para movimentar. Tá? Tudo que esse aqui faz tem que passar pelo perispírito. Pensamento, atitude, conhecimento, o que for. Isso, o perispírito tem um papel fundamental. Né? Então, como a gente viu, peri, em torno, espírito. Então a gente vai ver até que Kardec falou sobre isso aí, né? Tudo bem com vocês? Então, no livro dos Espíritos, no livro segundo, lembra que a gente sempre fala aqui, o livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros, né? 4 sessões, 4 livros, né? O livro número 2, ou o segundo livro, ele trata do mundo espírita ou dos espíritos. Por isso que o perispírito está nesse livro, no livro segundo. No capítulo 1º, desse livro segundo, que trata dos espíritos. E o item 4º trata exatamente do perispírito. Então, as duas questões que a gente separou aqui, a pergunta de Kardec, o espírito propriamente dito, deixa eu voltar um pouquinho, espírito, tá? O espírito propriamente dito vive a descoberto, pelado, vamos falar uma linguagem bem assim, ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância, ou seja, vestido. Ele está nu ou ele está vestido de alguma coisa? Aí os espíritos falam, o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa. O ar é vaporoso. A umidade que está nele é vaporoso. A gente não vê, é um vapor. Isso que ele quer dizer, né? O espírito que deu a resposta. É vaporosa para ti, para você, Kardec. É vaporoso, você não enxerga, a gente não enxerga o ar. Alguém viu o ar? A gente só sabe que ele existe porque a gente tem que usar algum outro recurso. Ah, o ar em movimento, ó, é o vento. Então, tem ar sim. Se não tivesse, fazer isso aqui não vinha nada no meu rosto. Né? Então, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, para os espíritos, o perispírito é visível, é grosseiro. Dá até para tocar, porque ambos estão no mundo espiritual. Tanto o espírito, né, que estão falando, né, que está dando a resposta, quanto o... Pode vir para cá, se quiser. O seu lugar cativo. Bom, suficientemente vaporosa, entretanto, que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então ele é vaporoso o suficiente para o espírito e também como característica dele para ir para qualquer lugar, atravessar a parede. A gente vai ver isso, que é uma qualidade do perispírito, né? Atravessar a parede. Aí Kardec comenta, assim como a semente, então eu queria que vocês imaginassem agora, eu tenho na minha mão uma semente de abacate, tá? Assim como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, que é a parte, que é a polpa e a casca do abacate. Então, todo mundo conhece. Eu cortar no meio esse abacate, agora vocês estão vendo metade de um abacate.
Então, ele tem o caroço e tem a polpa e a casca em volta. Então, isso que está na volta do caroço é o perisperma da fruta. É um nome técnico da fruta, tá? Que é isso aí que está na volta dele. Então, eles chamam de perispírito, em volta do espírito. É o que reveste o espírito, é o corpo do espírito. Eu não vou lembrar agora, posso até consultar, mas o Paulo de Tarso falava que era como que um corpo espiritual, alguma coisa assim, que era, já falava isso no Evangelho. Então ele já sabia da existência do perispírito. Como? Intuitivamente, ou teve alguma revelação, né? Não vou ver porque vai tomar tempo aí, mas Paulo de Tarso já falava isso, né? Então, Kardec deu nome a isso, ao perispírito, né? A esse revestimento do espírito, né? Que está na outra transparência, né? Então, e aí os espíritos passaram a adotar. Não é bonito? Ele, como encarnado, ele definiu o nome e os espíritos assumiram, aceitaram e passaram a chamar de perispírito, esse corpo espiritual. Para ver que como nós temos uma certa independência, nós evoluímos e contribuímos e tudo da maneira que a gente quer. Não é bonito isso? Não precisa os espíritos falar, não, tem que chamar, sei lá, qualquer outro nome, por perispírito. Não, ela deixou para Kardec. Kardec colocou de forma muito clara, muito técnica, né? Colocou, aproveitando o nome botânico, né? Como se trata do vegetal, então aproveitou aquilo e colocou de perispírito. Aí mais uma pergunta, né? que Kardec faz. E de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Uma boa pergunta. De onde é que o espírito tira isso para formar o perispírito? Ele falou assim, do fluido cósmico universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Olha que revelação. Então, aqui nesse mundo, nós, como espíritos, captamos tudo, sabe? Juntamos do fluido cósmico universal aquilo que reveste o nosso perispírito. Então, quando a gente vem para cá, que a gente reencarna, né? A gente já traz, porque como espírito já estava no orbe aqui, né? Já estava convivendo aqui nesse lugar. Então, em torno do orbe da Terra, a gente já formou o nosso perispírito como material disponível aqui, o fluido cósmico universal daqui. Porque quanto mais elevado o espírito, mais ele precisa de elementos que possivelmente não tem aqui. No mundo dele tem, onde ele está habituado, aqui não. Imagina de Jesus, na sua excelsitude, em termos de progresso espiritual, tem que vir para cá e o espírito dele formar o perispírito com o que está aqui presente. Deve ter dado um pouquinho de trabalho, né? Dizem que ele se preparou muitos anos, muitos. Alguns falam 1000 anos, 2000, tá? Não sei quanto, mas porque como tem muita referência, então vamos ficar com alguns séculos aí para ele preparar o perispírito para que pudesse ser o elo de ligação entre ele, espírito, e o corpo. Olha que coisa. Mas ele devia saber como fazer isso, né? Podia dar um pouquinho mais de trabalho, mas ele, com o conhecimento que ele tinha, então ele conseguiu isso. Então, os espíritos retiram do fluido universal de cada globo. Esse fluido universal é o fluido cósmico universal, é o princípio material. Lembra que a gente falou? Princípio material, princípio espiritual, Deus. É isso tudo que existe no universo. Pronto. Né? Deus como inteligência suprema, causa primária de tudo, e assim, o que é material e o que é espiritual. O princípio espiritual, o princípio material. A partir disso está tudo isso que a gente vê. Né? Nós, que fazemos parte do grupo do princípio inteligente, associado como princípio material.
que é a matéria que a gente usa. Muito provavelmente, nós não viemos desse mundo, nós viemos de outros mundos. Lembra que a gente sempre fala que são como que salas de aula, são como escolas que a gente pula de uma para outra à medida que evolui. Então nós viemos de outros mundos onde seguramente a gente se desenvolveu. Muito provavelmente a gente foi para um mundo onde ele estava no ponto de dar mais um salto em termos evolutivos, e a gente devia estar dando um pouquinho de trabalho lá para a turma, falando, não, vamos lá para um outro mundo, vocês chamaram a gente com toda a educação, vai para a Terra, na Terra vocês vão ter a oportunidade de ensinar muita gente, trazendo conhecimentos e tal, e a gente veio para cá. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Então, naquele mundo que a gente estava, a gente tinha a composição perispiritual do material, da matéria, do fluido cósmico universal de lá. Quando a gente veio para cá, a gente já transformou. Então, deixou para trás aquele material para poder ter aqui o nosso material, para poder conviver aqui. E é uma lógica muito bem feita. Eu não tenho dúvidas disso, porque as coisas têm que funcionar cientificamente, tem que ter resposta científica, e não história da carochinha, milagre, tudo. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Eu aceito aquilo que é lógico, que é coerente. Então, cada mundo tem a sua característica, e o perispírito é formado, para envolver o espírito de acordo com o material disponível, de acordo com aquela característica. Então, Kardec pergunta e eles falam, depende do mundo, cada mundo tem a sua característica. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como vocês mudam de roupa. Nós vivemos num país tropical, aí a gente vai para o Alasca, por algum motivo vamos para lá. Nós vamos usar a mesma roupa que a gente usa lá no Brasil? Não, a gente tem que comprar uma roupa adequada para o Alasca, senão a gente morre de frio, não está adequado para aquilo, percebe? Então, nós temos que nos adaptar, e assim é com o espírito, o perispírito, o corpo. Então, a gente reencarna aqui, vai ter um corpo adequado para isso. Muito provavelmente no outro mundo, claro que o corpo foi eleito, foi esse, pelos espíritos. 2 braços, 2 pernas, cabeça, tronco, do jeito que nós somos. Agora, nos mundos, provavelmente, se não for todos, a maioria, sei lá, também é saber demais, mas esse foi o protótipo, geral, mas a matéria é outra, cada mundo tem a sua matéria, de acordo com o sol, o clima e tudo mais. Aqui é assim, na África é diferente daqui, que é diferente dos esquimós, e assim vai. Bom, então a gente já sabe de onde que está vindo isso aí. Agora, algumas propriedades do perispírito. Ela coloca aqui 5 propriedades. Tá? Eu vou pular essa parte e vou para o que está nesse livro aqui. Esse livro só trata do perispírito. Vocês imaginem o que tem de informação aqui. A gente não vai falar tudo que está aqui no pouco tempo que a gente tem. Mas é um convite para vocês se aprofundarem cada vez mais, que é fascinante. É conhecer a gente mesmo. Essa que é a verdade, quando a gente faz isso. Então vamos lá. Aí nós vamos para o que está aqui. As propriedades, aqui, quando ele fala aqui, algumas propriedades do perispírito. Aqui já é muito mais abrangente. Não para aí, tá? Mas já dá para a gente brincar, Plasticidade, ou seja, ele pode ser moldado. Lembra quando a gente falou na semana passada, ou numa outra, que o espírito, a transfiguração é por causa da característica de plasticidade do perispírito? Então é isso, ele é moldável. O que molda o perispírito? Ou nós, a nossa mente, nossa vontade, ou uma mente externa. Se alguém com característica de hipnotizador chega para um espírito e fica martelando na cabeça dele para ele se transformar em alguma coisa, ele se transforma.
poder hipnótico sobre ele, porque o perispírito é plástico. Então essa plasticidade, ele é moldável. Então, ou a gente, ou alguém. Se a gente fica com uma ideia fixa, e fica aquela ideia fixa, e não muda, a gente começa a tomar forma daquilo que a gente está pensando. Então, plasticidade, uma das características do perispírito. Densidade é um peso específico. Isso está relacionado com o progresso espiritual do espírito. Então, o progresso moral dele. Então, quanto mais atrasado, mais pesado, e fica no lugar que está, não consegue sair. Não que ele fique plantado, não é isso, não. Fica naquele mundo. Os espíritos que são mais leves, porque progrediram mais, eles podem ir para outros lugares mais longe, mais distantes. Quanto mais evoluído, maior abrangência, pode visitar outros mundos. Então, densidade, é isso. Ponderabilidade. Então, ele não pode ser pesado, porque a matéria é muito sutil. Se bem que alguns estudos dizem, uns afirmam 12 gramas, outros 18. Balanças que são colocadas nas camas de moribundos. Então, quando ele vai, gradualmente vai perdendo peso, através do suor, através da evaporação, tudo isso, mas de repente, quando desencarna, então associa, né, a morte clínica com a balança, aí dá uma queda de 12 gramas, ou 18. Estou falando que isso tem alguns estudos, tudo, mas é bom, a gente guarda na gavetinha ali, né? Ou seja, a ponderabilidade, os estudos hoje dizem que é possível, né? Mas no estudo clássico é imponderável, não dá para pesar, talvez porque não tenha balança com tanta sensibilidade, né? Luminosidade também está associado com a evolução do espírito, né? Mas normalmente num trabalho de efeitos físicos, de materialização ou aparição, Kardec falava em aparição, a gente fala em materialização, quando o espírito ele é visível, né? E normalmente ele é visível na escuridão, porque ele tem que usar o fluido do médium, que aqui não fala nesse capítulo que a gente está estudando, mas é o ectoplasma, que nós vamos estudar, né? Então pega o fluido do médium, de efeitos físicos, mistura com o fluido cósmico universal, com a vontade do médium, do espírito, e aí ele se materializa, total ou parcialmente. Lembra que ele falou do lençol e tudo isso? Então, parcialmente. Mas pode ser às vezes só uma mão, só o rosto, ou a garganta para falar, né? Mas, então, e quanto mais elevado, mais isso brilha. E mesmo quem tem a visão, né, que seria a vidência, vê espírito, fala, nossa, que espírito iluminado que eu estou vendo, parece um sol, mas é a característica dele. Então, através do perispírito, ele emite essa luminosidade, né? Visibilidade, penetrabilidade, ele pode atravessar a parede, porque não vibra na mesma frequência, são dimensões diferentes, são frequências diferentes. O rádio, a TV, o celular, as ondas e tudo isso passam parede, passam para lá e para cá. Pode ver, tem sinal, mas estamos dentro de uma caixa aqui, tem 4 paredes, teto, piso, né? Mas está tendo sinal. Por quê? Porque o sinal, para ele, não é impedimento à parede. Para o espírito que sabe disso, não é impedimento. Mas para alguns espíritos atrasados, tem que abrir a porta, porque ele não entende isso de penetrabilidade. Então, aqui, nesse nosso mundo, né, se pegar ele aqui, tem a lei da impenetrabilidade. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Lembra da escola, né? Então, pegar essa cadeira e colocar
e as duas ficarem uma só no mesmo espaço, não é possível. Vai remontar uma outra. Então a lei da impenetrabilidade é isso. Não dá para fundir, ou mesclar, ou seja lá o que for, e ficar um corpo só. Né? Mas quando se trata de dois mundos diferentes, duas dimensões diferentes, o espírito pode passar aqui tranquilamente. Passa pela gente, então tem a penetrabilidade. Visibilidade, a gente não enxerga, mas sob determinadas condições, um médium consegue ver. Médium vidente. Mas o que ele vê? Ele está vendo o perispírito do espírito. Porque se não tivesse o perispírito, se ele tivesse descoberto o desnudo de perispírito, não dá para ver nada. Porque espírito, a gente nem sabe o que é. Procura em Kardec, procura onde for, a gente não vai ter uma resposta para espírito. O que é o espírito? Pode falar inteligência, é o princípio inteligente, uma série de coisas, mas não dá para definir mais do que isso. Não dá nem para ver, ainda que seja evidente. Né? Então, visibilidade, sob determinadas condições, ou seja, o médium vê, ou então a materialização, depois de fazer esse processo, né, que ele falou do fluido do médium, aí dá para ver também. Corporeidade, mesma coisa, é a ligação que o perispírito tem com o nosso corpo, com o nosso organismo. Então ele é uma réplica nossa. Na verdade, o corpo é que é uma réplica. E depois nós vamos saber por que é isso aí. Então, ele tem a nossa característica. Se a gente dorme, o nosso corpo fica na cama, o espírito emancipa, né? Se emancipa, vai. Quem vê fala, nossa, olha, é Eliana. Olha o cabelo comprido, a estatura, tudo, até a roupa que ela gosta de usar. Porque é a corporeidade, essa característica. Então é uma cópia. O corpo, né, na verdade, é a cópia do que é o perispírito. Tangibilidade, também sob determinadas condições, a gente pode pegar. Se materializar, a gente pega. E pega firme. Ou depende da doação do fluido. Né? Então é um pouco mais flácido. Então depende de cada um. Pode ser visualmente, dá para ver e tal, mas na hora do toque a gente vê que é diferente. Né? Sensibilidade global. O espírito enxerga com todo o corpo. Por isso que ele é sensível de forma global o corpo. Então, o que acontece com isso? Quando tem um médium vidente, está em casa, principalmente criança, do mesmo jeito que tem medo do espírito, né? Aí, vê o espírito no quarto, cobre a cabeça, continua vendo o espírito ali. Né? Porque ele não está vendo com os olhos, ele está vendo com o perispírito. Que o perispírito tem uma sensibilidade global. É muito comum a gente conversar com o espírito cego e o espírito fala, eu sou cego, eu não enxergo. Aí a gente fala, olha, depois que esclarece ele que ele desencarnou, né, a gente fala para ele, fala, olha, você não precisa mais dos olhos, você enxerga, presta atenção e você vai começar a ver. Aí ele fica abismado, nossa, eu estou vendo, realmente eu estou vendo. Não é um milagre, é que ele estava tão condicionado a ver com os olhos, e os olhos estavam inativos, né? Ele era cego, que ele continua no plano espiritual cego. Por isso que a mente é que determina a condição do espírito. A gente vai ver fome, frio, não existe isso é material. No plano espiritual não tem por que ter isso aí, mas ele sente isso. O fogo queima ele, se alguém atirar, se ele tiver assim a certeza ou tiver a impressão que alguém atirou nele, ele vai sentir o tiro e até mesmo pode colocar sangue para fora. Mas porque tudo isso é na cabeça dele. Porque ele pensa ainda aqui, como encarnado, mas como espírito,
ele já começa, né? Se ele pensar como espírito, não tem frio, não tem fome, não tem nada. Isso é do corpo. Nós sentimos fome. Nosso corpo sente fome. E não o espírito. Então, sensibilidade global é isso, é ver de todo jeito. Sensibilidade magnética, o passe, quando a gente está dando um passe, então tem um magnetismo envolvendo, magnetismo por parte do passista, através do perispírito é absorvido. Então é sensibilidade. Percebe que tudo acaba indo para o perispírito. Ele é o elo entre os dois. Tem um encarnado aqui, que é a soma dos três ali, né? Mas o intermediário, eu até perguntei para a Eliana se ela tinha uma daquelas bolinhas, né? Que você já viu aquelas 3 bolinhas que você joga uma aqui, bate, a do meio fica paradinha, bate aqui, transfere e tal, né? Até ia ver se eu tinha alguém que tinha uma dessa, para a gente fazer, assim, como uma representação, que o perispírito é esse que transfere para o outro tudo, de um lado para lá, de um lado para cá, é isso que está acontecendo, né? Por isso que, se alguém fere a gente, passa pelo espírito, pelo espírito e atua no espírito, que ele que sente, não é o corpo. O corpo transmite tudo isso aqui, né? E mesma coisa, daqui para lá vem a mesma coisa. Então, nessa brincadeira da bolinha que vai para lá para cá, o perispírito é que está fazendo todo esse papel de intermediário. Espírito, corpo, corpo, espírito. Então, essa sensibilidade magnética é isso. O perispírito recebe e transfere para o corpo. O perispírito é esse veículo. Está tudo bem, se alguém tiver qualquer dúvida, por favor, só levantar a mão e interromper. Né? Porque eu me empolgo e depois ninguém me segura. Né? Então, esse intermediário é que vai fazer o papel realmente de atuar de um lado para o outro. Expansibilidade. Opa, aí já começa a falar, a gente já vê na mediunidade. Quando ele expande, no transe mediúnico principalmente, ele expande, ele está mais apto a captar mais sinais de fora, sinais mediúnicos, espíritos, proximidade de espírito, intuição, uma série de coisas. Então, o médium tem essa capacidade de expandir o perispírito. E isso vem com treino também. Tem uns que não tem jeito, eu sou um deles, tá? Já tentei, tá como tá, só um caso perdido, né? Mas conheço muita gente que tem essa capacidade. E muita gente que começou, não tem mediunidade nenhuma. Aí passa o tempo, de repente eclode ali, e não tem idade. Pode ser aos 5 anos, aos 10, aos 20, aos 60, né? Vem a mediunidade, assim. Parece um reloginho, sabe, um timer. Deu tempo, pronto. Expansibilidade, então, é quando o espírito tem a capacidade de poder entrar em sintonia com outros, né? Um campo, assim, ele amplia, expande. Bicorporeidade, né? É quando ele que dá essa característica. Eu posso estar aqui, de repente entro num estado meio de sonolência, né? Mas estou aqui, está todo mundo vendo. E eu apareço lá em casa e falo com a minha mulher. E ela responde, tal, isso aqui. Aí me despeço, aí pronto, já venho de novo e continuo falando. Aí quando vocês conversam com a minha mulher, eu falo, o que houve que o meu marido foi me visitar? Foi lá. O que aconteceu? Não, ele estava com a gente. Não, naquele horário eu conversei com ele. Então, essa bicorporidade, 2 corpos, é o perispírito que se materializa lá. Pois não. Chamaram de desdobramento? É interessante, a gente acabou inventando umas palavras, mudando, do mesmo jeito que aparição e materialização. A aparição foi Kardec que inventou. E aí vem os espíritas depois colocaram materialização, que se materializou.
O que não é uma palavra assim, porque torna visível, então a gente acha, a aparição é melhor, porque você está vendo uma aparição, não importa se ela é bem fraquinha, né, se ela é assim bem fácil, né, ou bem branda, ou se ela é rígida, né? Então a mesma coisa, esse desdobramento pode ser isso, sim, sem problema de usar essa palavra, mas como eu te falei, a gente deu uma mexidinha lá. Uma pergunta com relação ao desdobramento. Como o espírito, enfim, ele não tem, o corpo dele é etéreo, né? Ele pode se desdobrar para mais de um, por exemplo, aparecer para mais de um médium em diferentes locais, que eu falo. Não seria assim uma materialização, porque o que é material, e mesmo o fluido é material, né? Ele tem limites, né? Eu não sei te dizer exatamente, mas o Álvaro que estava aqui, ele comentou comigo, porque ele faz curas à distância, quer dizer, os espíritos se utilizam dele para fazer curas à distância, né? E uma vez perguntaram para ele, falaram, olha, tem 2 casos para atendimento, em lugares diferentes, você pode atender? Ele falou, vou tentar, e deu certo, ele atendeu 2 casos. Aí, passado o tempo, ele foi explorando isso, ele chegou até o número de 26 casos que ele atendeu. É um tipo de desdobramento, ou então ele oferece tanto material à disposição dos espíritos que eles levam para lá, para fazer a cura, tá? Mas no caso desse desdobramento, ele normalmente, pelo menos até onde eu pude ver, ele sai, uma pessoa que se desdobra em 2, né? Então a bicorporidade é isso. Tem um caso que é registrado por Kardec, uma professora, né? A professora, ela estava no quadro negro, assim, daí a pouco ela, para meninas, né? Professora, aí ela ficava meio em marcha lenta lá, sabe? Aí as meninas olhavam para o lado de fora, estava lá a professora colhendo flores, né? Então, bicorporidade. Então, uma aqui e outra lá, esse desdobramento, né, em 2 pessoas, né? Depois ela voltou. Não precisa dizer que ela foi demitida da escola, né? Ninguém, mas começaram a tirar a criança de lá, porque todas juravam que viam a professora lá enquanto que ela estava aqui, né? Então, esse tipo de coisa. Eurípides Barçanufo tem até uma história muito bonita, né? Os alunos já estavam todos acostumados com isso, que ele tinha essa bicorporeidade, né? E ele fazia partos, ele visitava doentes, tal, e era farmacêutico. Ele foi para estudar medicina no Rio, passou e tudo, mas ele ficou por causa da mãe. A mãe era muito doente e tudo. Ele falou, não, minha mãe vai desencarnar, eu quero estar junto dela. Só que ele desencarnou antes dela, né? Mas então, ele estava dando aula para os alunos, aí os alunos já sabiam, quando ele sentava e, sabe, entrava num transe lá, punha a cabeça na escrivaninha ali, né, na mesa dele, tal, já sabia. Aí depois ele voltava, né? Ele falou, daqui a pouco vai vir aqui o marido, né, da pessoa que eu fui atender. Eu acabei de fazer um parto, né? Aí vocês vão cumprimentar, vão levantar e tudo, ele vai entrar aqui, né? Ele veio me chamar, né? Aí entrava o marido, né, desesperado, a minha mulher tem trabalho de parto. O doutor, ele é chamado de doutor, ainda que não fosse apropriado, o senhor, doutor, pode ir lá ver ela, pode atender? Ele falou, não, eu já estive lá, já faz, mas como que o senhor esteve lá? Eu não vi o senhor passar por mim, porque tinha o caminho, né? Se encontrariam. Não, fique tranquilo, já fui lá. E o marido insistindo, tá bom, parou para a classe, deixa ele no monitor e foi, né? Chega lá, a mulher com a criança no colo falou, mas doutor, eu estou bem, você não precisava ter vindo de novo, né? E aí o marido, sem entender nada, né? Então, mas era prova de que ele tinha estado em 2 lugares diferentes, essa bicorporidade ou esse desdobramento, né, para estar atendendo ela lá. Então tem casos disso registrados, a mediunidade dele era fantástica, né? E principalmente cura, né? Então essa bicorporidade
Não sei se respondeu você. Respondeu. E também não sei se respondeu você. Tá. Unicidade. Então, ele é indivisível. Ele é um só. E ele é um para cada pessoa. O meu perispírito é meu. Não precisa ficar olhando que é. Não, esse é meu. Né? Dela, dele, dela. Cada um tem o seu. É individual. É uma individualidade. Então é o nosso espírito, o espírito de cada um, que molda o perispírito e é para ele. Não tem dois iguais no universo. Por quê? Porque a gente vai ver, está ali aqui, mas a gente vai ver um pouquinho para frente, que a memória é o arquivo da memória do espírito. Como cada um tem uma história diferente, é um perispírito diferente. Perenidade, que não morre, tá? É perene, então não se destrói. Ele pode ter a sensação de destruir. Tem espírito de suicida, por exemplo, que se vê em pedaços. E alguns chegam assim, carregando pedaços, né? Nas reuniões mediúnicas. Mas é porque a cabeça dele, ele viu o corpo dele todo despedaçado. Então, na cabeça dele, ele está vendo aquela situação e traz consigo, né, essa situação. Então, mas ela não morre, é aquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês, pode ser até que vocês vão dar risada, então, mas é verdade, tá? No atendimento, porque tem de tudo. Quando a gente estiver trabalhando assim, no desenvolvimento mediúnico, na mediunidade, então vocês vão ver que não tem uma reunião igual a outra, porque são histórias diferentes, situações diferentes, espíritos diferentes. E então a gente acaba vendo um pouquinho de tudo, né? É um mundo fantástico. Um dia, numa reunião mediúnica, aparece um espírito falando através do médium, falou: olha, eu não sei como eu estou falando, mas eu estou sem cabeça. Eu fui decapitado, nem sei como e tal, mas e eu não sei como é que eu estou falando. A gente tem que entrar no mundo do espírito, um mundo que ele entenda. Não adianta falar, não, o seu perispírito é indivisível. Não, você tem, olha, a sua cabeça está aí, não adianta. Então, chega para eles e fala: foi muito bom você ter chegado. Nós tínhamos um problema aqui. Nós temos uma cabeça, mas não tem o corpo. Você não quer provar? E ele faz até movimento. É impressionante. E ele fala: puxa, é a minha cabeça. Sabe? Então, naquele momento, ele é levado a acreditar nisso. No livro Diálogo com as Sombras, também tem um registro desse. Tanto que eu li o Diálogo com as Sombras e vi aquele caso, e de repente aconteceu numa mesa mediúnica, chama de mesa mediúnica, mas nem mesa tem mais, não, mas um trabalho mediúnico, que aconteceu a mesma coisa. Então, na cabeça do espírito é isso, mas ele é indivisível. Ele é único e ainda indivisível. E é perene. Não morre, não desaparece. Né? Então está sempre com a gente. O nosso perispírito, cada um de nós, nos acompanha para sempre. Ele pode se refinar, pode ficar cada vez melhor, pode emitir o brilho que a gente viu, a luminosidade, uma série de coisas. E vamos evoluindo. Mas é nosso. Né? A mutabilidade é justamente isso. Ele vai mudando, vai progredindo. Então, nesse caso, ele pode ter uma característica do perispírito. Não é que ele foi forjado, produzido, feito de um jeito e vai ser assim pro resto da vida, né? Para a eternidade. Não, ele muda, ele evolui. Né? Capacidade refletora. Ele reflete a alma, ele reflete o que o espírito é. Eu sempre esqueço, acho que eu vou colocar aqui. Eu ia de novo naquela imagem do espírito, perispírito e o corpo. Então, o perispírito reflete aquilo que o espírito é, elevado, atrasado,
Então, essa capacidade refletora que a gente chama. Odor, sim, não deveria ter, mas o espírito enfiou na cabeça que ele está em estado de putrefação. Pronto, ele sai cheirando para todo mundo sente o cheiro dele, porque ele colocou isso para ele. Ele deu essa condição para o perispírito dele. Então tem odor, sim. Ou então tem cheiro de flores, sabe? Tem espírito que tem essa característica. Tem um espírito muito conhecido, chama-se Sheila, a irmã Sheila. Onde ela aparece, cheira rosas. Então, quem que é? O que está cheirando? É o perispírito dela. Que tem essa característica. Gente, mas você já viu quando vai ao hospital? Tá difícil entender você. Desculpa. O cheiro. Sim. Dos espíritos, quando você vai no hospital. Sim. Já tem mais claro que você sentir. Que é Exato. Tinha um amigo nosso, frequentava aqui com a gente, né? Ele tinha uma capacidade de cura. Então, os passes dele, tudo eram assim, realmente eram curas. E nós tínhamos uma amiga que também frequentava, ela contraiu câncer, ela estava com uns 84 anos, mais ou menos, um doce de pessoa. Né? E a gente ia em grupo, né? Sempre acompanhando ele, porque no trabalho de cura precisa também mais gente doar esse fluido, para que seja manipulado, né, pelos espíritos. E quando chegava assim, ele se preparava e tal, a casa inteira cheirava éter. Era algo assim. Claro que aí podia ser que espíritos estavam trazendo éter também. Tá? Mas podia ser também que alguns que cheiravam éter, que manipulavam aquilo. Sabe? Então, depende de cada espírito, depende da condição dele. Então, ele exala esse odor. Como eu falei, tem espírito que pode cheirar mal. Eu, outro dia, conversando com um espírito, eu falei, puxa vida, né? Eu falo com os espíritos, mas eu não tenho mediunidade, eu não sei com quem eu estou falando, não enxergo. Às vezes, no meio da conversa, tem que esperar se identificar se é homem ou se é mulher. Tamanho minha cegueira. Porque para mim é a voz do médium e eu converso, então é isso que acontece. E vem a intuição para falar aquilo que tem que falar. Então, esse é o dialogador. Né? Um deles, é um exemplo que eu estou dando, o meu caso. Né? Então eu falei para o espírito, eu falei, poxa, não tenho nada, não consigo ver o espírito. Né? Ele falou assim, melhor assim. Melhor assim, o que quer dizer? Ele falou, como é que você acha que você se sentiria você conversar com o espírito em estado de decomposição, cheirando mal? Né? Então, deixa como está muito bom como está. Eu falei, tem razão, nunca mais eu quis saber disso, né? De querer ver isso. Tá? A minha mulher não sofre, porque ela vê como é que está o espírito. Temos um trabalho lá, eu digo temos, porque quando eu vou para o Brasil, a gente trabalha lá também. É um trabalho de atendimento aos suicidas. Por isso que eu falei, né, deu o exemplo aí, né, suicidas em mortes ou desencarnes violentos, acidentes, esse tipo de coisa. Né? E aí, quando ela trabalha, ela não gosta de trabalhar nesse tipo de trabalho. Tem muita gente que trabalha muito bem, sem problema, mas ela não, porque ela vê tudo, ela vê a situação, ela sente que o espírito está passando pelo final da vida, ali, pelo que está acontecendo. Então, ela sofre um pouco nesse sentido. Por isso ela nem vai para esse trabalho. Só quando não tem gente, né, não tem médico suficiente, aí precisa de ela vai lá dar um reforço. Ela vai meio a contragosto. Por quê? Porque ela vê, então tem gente que vê, é uma característica dela, vê, sente, né? Então, é isso, odor. Temperatura, isso depende sempre da condição do espírito. Se ele falar, eu estou queimando em brasa, eu saí de um incêndio, eu estou queimando e tal. Se a gente tem a percepção, se ele materializa, toca nele, né? Está quente, então tem temperatura. Ou está gelado, vinho, está lá no Ártico. Né?
E a gente vai buscar o Espírito. Se a pessoa tem sensibilidade para tal, o Espírito está gelado. Mas volto a falar, é a condição mental do Espírito, e não a temperatura. Porque não é corpo que nem a gente, é outro tipo de matéria, mas ele se acha assim. Então essas são as propriedades do perispírito. Com certeza tem muito mais, mas essa que a gente tem aqui. Vamos lá. Funções. Alguém falou alguma coisa? Observa o espírito. Funções. Uma delas é o veículo do pensamento do espírito e o instrumento direto do pensamento em ação. Não sei por que apareceu esse eu aí. Né? Isso é fácil. Pronto. Então, o pensamento é que vai dar esse tom aí. Ele é veículo do pensamento do espírito. Faz a relação do espírito com o meio em que se encontra. Então, através dele, né, uma função do perispírito é isso, assim, estar no meio que está e ter essa comunicação, essa interação. Comprova a existência do espírito e torna reconhecida a sua individualidade. Então, aquilo que a gente falou, é a vestimenta do espírito. Então, a gente consegue ver ele, ainda que seja através do médium. Então, está a comprovação. Não, tem alguém aí. Olha, está vestindo saia, cheia de florzinha, sabe? Começa a dar detalhe. Né? Então, existe. Então, e quem que está vestindo o espírito? O princípio inteligente é o perispírito. E ele, inclusive, vem com tudo isso, com esse acompanhamento da roupa, tudo. Quando fala assim, mas tem alfaiate, tem costureira no mundo espiritual? A mente da pessoa é o alfaiate e a costureira. Então, ela que tem roupa assim que ela gosta, que ela pensa, ela fica vestida com aquela roupa. Ou então se acha que está um trapo. Nossa, olha minha roupa, está em trapo, tudo sujo. Então, é assim que ele se vê. Quem assistiu o Nosso Lar, que dá uma visão muito clara, né? André Luiz estava um mendigo, estava todo, né, com roupa rasgada, sujo, barbudo. Né? Não cresce barba no mundo espiritual, mas na mente cresce e transfere para o perispírito. Serve de molde ao corpo físico, é um modelo biológico, né? Modelo organizador biológico. Isso foi o Dr. Hernani Guimarães que deu esse nome para ele. Por quê? Quando a gente vai reencarnar, o perispírito é como se fosse a forma, é o que vai dirigir a formação do nosso corpo. E ele tem na memória, na organização, na programação, ele traz as instruções para que o corpo seja formado conforme a necessidade da reencarnação, daquela reencarnação. Se vai ser um atleta, o corpo vai ser moldado pelo perispírito para atingir o objetivo de ser atleta. Se eu venho, reencarno aqui sem um braço, uma formação, é o perispírito que traz essa informação, porque já está no planejamento reencarnatório. E ele é como se fosse também um timer. Em algum momento, se ele tiver que passar por uma doença, alguma coisa que está previsto, claro que pode ser mudado, porque nada é escrito na pedra, depende muito da gente. Eu, por exemplo, se eu venho para perder, digamos, os 2 braços, mas eu estou fazendo um trabalho bom, estou ajudando, estou fazendo... perde alguma coisa menor lá, tá, mas vamos manter o braço dele para poder continuar trabalhando, está sendo útil. Por que nós vamos cortar a utilidade dele? Deixa. Então eu posso mudar aquilo que tinha combinado na minha reencarnação, no planejamento reencarnatório. Pois não. Pergunta.
não sei se faz sentido, mas existem casos médicos de que as pessoas nascem com um corpo perfeito e dizem assim, isso aqui não é meu, esse braço não é meu, tipo, quero tirar, porque sente que não é deles, que é tipo um corpo estranho. Você acha que isso pode ser efeito de você deveria não ter tido um braço, ou de repente na sua vida anterior não teve e nasceu com um braço e não sabe lidar, ou é só, às vezes, mental? Olha, eu acho que não existe acidente, sabe, de percurso aí. Como esse, a pessoa deveria vir sem braço e nasceu, assim, acho que é difícil isso. Mas pode, eu acho que está muito mais para esse mental que você falou, sabe? A pessoa pôs na cabeça aquilo, né? E tem casos que, com certeza, você já deve ter ouvido falar, gente que amputa a perna e sente coceira ainda na ponta do pé. Por quê? Porque tem um prolongamento ali, tem o perispírito, que, né, não tem o físico ali, mas tem uma perna, essa, não fluídica, mas essa de um material mais sutil, mas está ali. Então, aí você vai falar o que pode estar acontecendo? É isso. Ainda existe, né, toda uma dependência, né, do material e tudo, e tem o perispírito. Eu acho que está muito mais para isso, que a pessoa pode... Eu nunca tinha ouvido falar nada a respeito assim. Eu já ouvi falar, mas eu acho que é para essa parte mental mesmo. Com os modismos, em situações, assim como pessoas que começam a agir como animais. Então, mas aí a gente pode Mas passar para o de outro lado. comportamento, não o comportamento. Isso, aí podemos falar de de obsessão, né? Que é uma outra coisa, que nós vamos ver isso aí também aqui. Mas eu já ouvi falar de né? Cego, tinha que ser cego. Pode ser até alguma coisa de culpa, né? Eu acho que vai por aí. E finalmente é a sede, como funciona, a sede da memória. Então no perispírito nosso reside tudo. E não no cérebro material, porque o cérebro material ele morre com o corpo. Então deteriora, volta para a natureza para compor outros corpos, de animais, vegetais, até humanos, né? Tudo indiretamente. Não que a gente se alimente de um outro corpo, mas o vegetal se alimenta, aí vem o animal, se alimenta do vegetal, e aí vai, né, na cadeia alimentar. Então, o cérebro desaparece, mas toda a memória nossa permanece. E onde é que ela permanece? No perispírito. E é indelével, não apaga nunca. O que a gente adquire de conhecimento, o que a gente adquire de experiências, permanece. Tudo que nós estamos falando aqui, vocês vão se lembrar como espíritos. Pode esquecer como, né, porque eu aqui aprendo um monte de coisa e tal, de repente adquiro Alzheimer. É o meu físico que adquiriu, mas eu como espírito mantenho toda a integridade daquilo que eu aprendi. Eu lembro de uma pessoa que chegou no centro e falou, olha, eu não sei, meu pai é uma pessoa tão inteligente, nossa, uma memória boa, agora ele esquece tudo, está com Alzheimer, então é triste de ver. O que acontece? O que acontece é que o organismo dele, lembra que a gente fez uma comparação com o carro? Né? O organismo dele não está funcionando, é um carro quebrado, né? Mas ele está vivo. Se ele se emancipa, né? Você conversa com ele, é aquele lúcido que você conversou, aquele inteligente, aquele cheio de memória, criativo, tudo que você conversou. Então ele como espírito continua sendo exatamente o que era. O corpo não, o corpo tem validade, né? Vamos lá. Bom, então, perispírito nos espíritos, tá? Então vamos pensar agora em desencarnado. As sensações são localizadas em todo o perispírito. Lembra a sensibilidade global? Por isso que você conversa com o espírito, ele fala, eu sou cego. Eu falo, não, você enxerga. Presta atenção, se acalma, presta atenção à sua volta. Aí ele fala, nossa, e tem muitos espíritos que não conseguem enxergar o mundo espiritual, mesmo enxergando. Aí a gente dá um toquezinho para ele e fala, olha só, percebe essa sala que você está assim. Nossa, quanta gente, ele fica assim, surpreso,
porque ele não estava vendo, ele estava ainda condicionado a enxergar com os olhos. E com os olhos ele não enxergava o plano espiritual. Continua não enxergando o plano espiritual, desencarnado. Nos espíritos superiores existe a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da vista e das ideias. Então, é outra visão, tudo através do perispírito. Tá? Já nos espíritos inferiores, são materializados, ou seja, a matéria ainda para eles fala alto. Até sensações, vícios. Fica correndo atrás de gente que fuma, fica correndo atrás de gente que bebe, sabe? Fica correndo atrás de gente viciado em sexo, porque ele ainda está vivendo esse mundo, né? Então, materializado, tem sensação de frio, calor, sensação de calor, fome, dor, tudo isso, né? Isso nos desencarnados, né? Nos espíritos. Age sobre a matéria, sobre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Então os espíritos podem fazer, sob determinadas condições, com o auxílio de um médium, eles agem sobre a gente, mexe em coisas, faz sons, né? Faz aparição, né? Então esses são os espíritos, né? Para os encarnados seria inconcebível o espírito sem o perispírito. Então não dá para o encarnado entender um espírito, ver um espírito, aceitar um espírito sem o perispírito. Vamos lembrar sempre que é isso, um envoltório, uma capa. Do mesmo jeito que o nosso corpo é um envoltório para o conjunto espírito, perispírito. Agora já nos encarnados, falando dos desencarnados, agora encarnados. Faz a relação entre o espírito e o corpo físico, em cujos órgãos as sensações estão canalizadas. Então está ligado molécula a molécula. Nós temos um duplo, né, que reflete tudo nele. Corpo e perispírito. Está impregnado pelo fluido vital, aurido para a reencarnação e que é ausente nos desencarnados. Quando a gente nasce, é como se fosse uma vela, sabe aquela vela 7 dias, 7 noites, né? A maior que tem, acho que é essa, né? Não sei se tem 14 ou 21, mas tem 7. Então, acende aquilo, no comecinho ela está com toda a energia, está com todo o combustível para queimar os 7 dias. Vai passando o tempo, vai acabando o fluido. Assim somos nós. Quando a gente reencarna, a gente está com tudo. Nossa, a vela está compridona, grande, para queimar 60 anos, 80 anos, 100 anos. Né? Na metade do caminho, lá para os 25, 30, eu resolvo apagar o fogo da vela. Toda aquela energia para queimar. Vocês imaginem o sofrimento que é isso. Então, a gente nasce, né? Quando a gente vem para cá, todo esse fluido vital vem com a gente. Por isso que a gente vê uma criança com toda aquela energia, né? Jovem, parece que vai levar o mundo no peito, né? Então, é uma outra situação. Vai passando o tempo, vai diminuindo o ritmo, e vai parecendo um toquinho de vela, né? A gente vê aquele velhinho, um avôzinho, uma vozinha, tá ali quietinha no canto. Então, é isso. Então, o perispírito está impregnado com toda essa carga fluídica. Né? Em sonambulismo, o sonambulismo é quando a pessoa ela emancipa, né, do corpo. E ela, quando ela emancipa, ainda que o corpo vá junto, tem gente que dorme, né, e levanta e sai pela casa aí, né? Então, ela leva o corpo junto, mas na verdade é o espírito que está emancipado. É ele que está vendo as coisas. Por isso que ele enxerga no escuro. Tem perispírito, né? Então não precisa dos olhos. E vai de olho fechado para lá, para cá. Abre a geladeira, pega o que tem lá, tá, volta, faz tudo, né? Vai lavar louça, tem gente que vai lavar louça, já lava de dia, lava de noite também, né? Então, mas que está vendo é isso, essa emancipação. Então, através disso, né? Sonambulismo, êxtase é um tipo de sonambulismo,
mas é muito mais, um desdobramento, vamos chamar assim, mas muito mais desprendido, está por um fiozinho de nada, é quando o espírito está mais emancipado, e aí ele tem visões muito, muito melhores, ele vê coisas, é até perigoso, não querer voltar mais, nossa, isso aqui é o paraíso, não quero voltar não, né? Então, volta porque aqui está o compromisso, né? Então, o transe mediúnico funciona como os dos desencarnados. Então, esse desdobramento, né, aí ele está vendo como o espírito vê. Agora vem o perispírito nas manifestações mediúnicas. Está tudo bem? Sim. Eu falo mais que o homem da cobra, né? Então fico preocupado sempre. Mas podem interromper a hora que quiser, tá bom? Por meio do perispírito, o espírito atua sobre o perispírito do médium. Então, tá vendo? Então, o espírito, que tem o perispírito, ele atua sobre o perispírito do médium. Percebem o mecanismo, as manifestações mediúnicas, elas ocorrem do perispírito para perispírito. Ah, mas peraí, não incorpora? Não incorpora. Então, a gente devia ter, assim, até eliminar essa palavra do vocabulário espírita, mas a gente está tão acostumado que a gente fala, eu falo, ó, o espírito incorporou no fulano, tal, mas você vive falando que não incorpora? Vício, né? Vício aí de linguagem. Então, ele atua sobre o perispírito, influindo sobre o corpo e sobre o perispírito, ou um ou outro, ou os dois, né? Mas por quê? Como é que é sobre o corpo? Quando você falou a respeito de gente que age que nem animal, está agindo sobre o corpo dele. A mente, tudo, mas reflete no corpo. Né? Ou então levitação, a pessoa levita, que nós já falamos sobre isso semana passada. Então ele está agindo sobre o corpo. Ou então sobre o perispírito. Intuição, falar, né? Que é a psicofonia, né? Ou escrever. Então, é isso, ele está agindo, mas sempre perispírito ou perispírito. É pela condição do seu perispírito que o médium perceberá ou não o plano espiritual e intermediará a influência dos espíritos. Então, através disso é que ele vai agir como médium. E o médium é um intermediário. E aí ele vai falar a respeito do espírito, ou vai escrever, ou vai falar, vai dar comunicação do espírito. Então é assim que funciona. Nos efeitos físicos. Efeitos físicos é tudo aquilo que sensibiliza os nossos órgãos dos sentidos, os 5 órgãos, né? Que é a visão, audição, olfato, tato, paladar. Através desses 5 sentidos. Então, sempre que tocou os 5 sentidos, é efeitos físicos. Cheiro. Se todo mundo sentir cheiro, é efeito físico. Se só Eliana sente cheiro e ninguém mais, efeitos intelectuais. Por quê? Porque todo mundo sentiu ou só ela sentiu. Essa é a diferença. Para agir sobre a matéria, falta ao espírito o fluido animalizado. Ele não tem isso. Ele não tem corpo. Quem produz o fluido é o corpo. Quem carrega o fluido vital é o corpo, não é o espírito. Lembra que ele acabou de falar? Eu vou reencarnar. Então, vem com a carga, vem uma carga de fluido vital aí, que vai queimar ao longo do tempo. Então, quem tem o corpo do encarnado, se ele vem para a Terra como espírito, não vem com carga fluídica. Então, o espírito não tem. Quem tem esse fluido animalizado é o encarnado. Porque só os encarnados o possuem. Então, procura alguém que o emane, que produza em abundância, né? Que são os médiuns de efeitos físicos. Imprescindível para esse tipo de manifestação. Ainda que o médium não saiba o que esteja distante. Mas como é que é isso? Se está longe, tem espírito que consegue
pegar esse material e trazer para cá, de longe. Curas mediúnicas ou curas espirituais à distância, os espíritos levam parte do material, parte eles pegam da região ali, das pessoas, tudo que está perto, da vizinhança, para fazer a cirurgia espiritual. Então, quando vai se fazer uma cirurgia espiritual, pega do médium, os 70%, né, ou dos médios, do ser humano, né, encarnado, 70%, uns 20% dos animais, sejam de floresta, sejam de pet, o que for, e 10% de vegetais. Essa é a composição desse material para fazer o efeito físico. Sim. Então podemos dizer que quando há uma movimentação, por exemplo, aquela coisa do passado das mesas girantes, etc., isso era possível porque esses espíritos estavam utilizando o material fluídico dos médios ali para poder movimentar essa mesa. Vou ler de novo aqui, ó, só para ficar claro. Ainda, no finalzinho desse aqui, ó, ainda que o médium não saiba ou esteja distante, aquele monte de gente que ficava ali brincando com a mesinha que girava, tudo, tinha médium ali, que nem sabia que era médium. Aliás, ninguém nem sabia o que era médium, quanto mais quem era médium. Na verdade, as mesas só se movimentariam se houvesse médios. Quem doasse isso aí, doasse. é isso que ele fala aqui, né? Que é o que emana em abundância. Abundância suficiente. Né? E os espíritos foram liberados para fazer as brincadeiras. Porque espírito superior não se dá o trabalho disso aí. Então deixava a molecada espiritual, vamos chamar assim, sabe? Aqueles que gostam de fazer isso. Então faziam lá. Então, Teve um propósito, né, na época. tinha um propósito. Que propósito? Chamar atenção. Inspiração não chamaria atenção. Não. Veio da cabeça dele. Mas uma mesa indo para lá e para cá, subindo, descendo, quebrando, caindo no chão, sem nenhum fio, passava a mão por cima das pessoas, sentava gente no piano, o piano ia para lá, para cá. Como é que pode isso? Então aí chamou a atenção. Então os efeitos físicos antes, eles vieram com esse objetivo: barulho, movimento de coisa. Foi para isso. Interessante que esses fluidos que eles precisam é involuntário dos médiuns, né? Depende. Nesse caso, era tudo involuntário. Eles pegavam de quem estava oferecendo ali. Agora, se eu vou dar um passe, então é dirigido, a minha vontade. Eu quero que alguém fique bem, que está aqui na minha frente. Então eu ponho toda a minha vontade, me preparo durante o dia para produzir um fluido que venha atender a necessidade dele. Então, eu tenho plena consciência. Então a Se gente pode emitir esses Sim, se vamos fazer um trabalho de efeitos físicos aqui, né? De materialização. Então a gente está aqui, se reúne com todos os critérios aí, os cuidados e tal, e aí há a doação. Tem o médium principal, aquele que doa mais do que todo mundo, ou mais do que um, né? E aí se materializam os espíritos, as coisas. Então isso está sendo ali voluntário, sabe? Não, nós estamos fazendo um trabalho para isso. Nós sabemos exatamente o que nós queremos fazer. Então depende da situação. Naquela época, tem um caso que Kardec conta na Revista Espírita, que estava tendo pedras que voavam no telhado, quebravam vidraça e tal. Né? Então, aí evocaram o espírito. O evocar é chamar ele para se comunicar, né? Aí veio o espírito. E ele falava que ele assombrava aquela rua, ele brincava, ele se divertia fazendo isso. Daí Kardec pergunta: e da onde que você tira o material para fazer isso? Da empregada que vive na casa tal. E ela sabe disso? Ela é a primeira a correr, nem sabe. Então ele pega o material que ela fornece, né, esse fluido, e com o conhecimento que ele tem para aquilo, e faz os objetos se movimentarem.
pedra, sai daqui, vai sozinho. Então, parece brincadeira, mas isso está na revista espírita, isso. Involuntário. Então, no caso dessa moça, eu não sabia nem o que estava fazendo. E ficava assustadíssima. Tem muitas casas, tem médico, a pessoa nem sabe. Às vezes aparece na televisão, alguém já deve ter visto isso, o colchão pegar fogo, o aparelho do nada assim, fica queimando. Né? De onde que vem isso? É um material fluídico que está sendo fornecido por alguém da casa ou das imediações. Nossa, esse material fluídico é bem Nós vamos aprender interessante, mais. porque quando eu penso no fluido, desculpa, eu penso em forma de pensamento, que é dirigido. Ok, eu vou dirigir o meu pensamento para essa função, né? Vamos falar sobre a cura. Eu estou dirigindo o meu pensamento e o meu sentimento. Eu falo, como que esse fluido é dirigido para esse espírito que estava fazendo a arruaça, se nada estava sendo dirigido nesse sentido? Vamos pensar assim, ó. Existem 3 coisas no universo: Deus, o princípio material e o princípio inteligente. Tudo que não for princípio inteligente, que é a vida, a manifestação da vida, seja em animais, em plantas, no ser humano, nos insetos, no que for. Tá? Então, princípio inteligente. Tudo que não for isso é princípio material. Aí você fala, será que você vai querer me convencer que o meu pensamento é material? E eu falo, sim. Então a sua vontade, com a produção que você tem desse fluido, está vendo? Essa união dos dois tem um objetivo. Estamos falando de coisas boas, mas coisa ruim também. Eu quero derrubar, que ódio que eu tenho daquela pessoa. Pronto, aí já mudou tudo, porque o material, ele é neutro. Você, com a sua vontade, se imprime a qualidade dele. Então, pensamento é material. É estranho, né? Mas não adianta. Ou é isso, ou é aquilo. Não existe um intermediário. Meu pensamento não existe. Aí você fala, então o perispírito a gente não vê, é um tipo de material, sim, é um tipo de material diferente, mas é material. E é um material que evolui. Isso que é interessante. Vai melhorando a mutabilidade, lembra que a gente falou? E evolui também. Quem já leu o André Luiz sabe dos ovoides. São pessoas que têm uma ideia fixa, né? E aquilo fica, sabe, de egoísmo, de ódio, de orgulho, alguma coisa assim que não é boa. Ele vai perdendo a forma, essa forma nossa, e vira um ovoide. Né? E aqui, para sair desse estado, tem que reencarnar. Tem muitas mulheres que nem percebem que tiveram abortos, que está tão no comecinho ali que nem percebem. Mas são espíritos que passam pela fecundação, para ir recuperando a forma física. Olha que coisa, os espíritos trazem isso. Quem já leu o Ícaro Redimido, né, vai saber que se trata de Santos Dumont, que foi resgatado na condição de ovoide. E aí acharam uma mulher que ficasse o máximo de tempo possível com ele evoluindo para a forma física, para recuperar a forma física. Olha o que é uma reencarnação. Às vezes as pessoas sofrem, e claro, ninguém gosta disso, né? Um aborto espontâneo. Mas às vezes está fazendo um benefício para aquele espírito. E muitas das vezes ele vem de novo, porque ele já deu uma melhorada, uma recuperada. Então aí sim vem alguém perfeito. Então, a gente não tem nada assim que seja acidental, que seja assim prejudicial. É tudo muito bem engendrado, muito bem feito. Desculpa, Francisco. Você esperar aí. Eu fiquei pensando aqui, exemplo, tem alguma forma de, por exemplo, você proteger esse seu fluido de ser, sei lá, mal intencionado,
tem mais intenções de usar? É como forma de prece? Ou tem... O que você faz para Bom, proteger as tem algumas coisas. Isso de você estar sempre, sabe, fazendo a manutenção desse fluido é uma coisa boa. Mas a melhor maneira é você dando uma boa utilidade para ele. Tem gente que tem doação de fluido, mas não usa. Né? E o que acontece? Aquilo acumula nele e começa a causar problemas de saúde nele. Ele precisa doar. Tem muita gente que não sabe que tem a mediunidade e que se ela desse passe, se ela fizesse, sabe, trabalho mediúnico ali, sustentação, doando essa energia, resolvia tudo. Então tem sim, sabe? Agora, quanto ao mau uso por espíritos inferiores, quando existe toda uma segurança nos trabalhos mediúnicos, bem intencionados, que aí não tem fuga, sabe, de fluido. Né? Então mau uso, essas coisas tudo. É desse jeito. Bom, então já falamos aqui, ó. O espírito combina seus fluidos com os do médium e com os da natureza, plantas, animais, e preenche os espaços interatômicos, porque a matéria é oca, sabe? São elétrons e tem no núcleo assim, fica girando, tudo, é um espaço vazio. Né? Parece, tudo assim tem uma similaridade, né? Se a gente pegar o nosso sistema solar, o que é? É um Sol e os planetas em volta, girando. E entre o planeta e o Sol, ou os planetas e o Sol, tem um monte de espaço vazio. Agora, se a gente traz isso para os átomos, né, para as moléculas, então está tudo ali, tem muito espaço. E é isso que eles fazem, ó, preenche os espaços interatômicos com esse fluido, né, e intermoleculares também entre as moléculas, e da matéria, e consegue movimentar, consegue criar formas. É ciência, não é nada assim, milagre, é explicável, não tem nada assim que seja a ponto de falar, nossa, não tem jeito. Agora nas comunicações inteligentes, estamos falando dos efeitos físicos, agora efeitos inteligentes. Né? O espírito comunicante jamais toma o lugar do encarnado, apenas influi sobre ele em ação fluídica. É um reforço. Não tem como o espírito chegar. Às vezes a gente vê uma comunicação e o espírito fala, eu não vou mais sair daqui. Sai. Ele pode até achar que não vai sair. Tem uns que falam, nossa, eu estou tão bem aqui, que já aconteceu. Eu não vou mais sair daqui. Não, ele nem é mal intencionado, ele fala, tá gostoso, eu quero para mim. Né? Mas escuta, o que nós vamos fazer com o dono do corpo? Né? Ah, não sei, não é justo, tal. Aí conversa e, né, convence ele de que ele tem que ir, não é dele. Então, não existe isso. Agora, ele não entrou no corpo do médium, não. De novo, ele está ali do lado, mas para ele, parece que ele entrou na cabeça dele, porque é uma integração tão bem feita e é tão interessante, porque através do perispírito existe assim uma troca de informações, experiências. Então o médium, ele fica sabendo da vida do espírito e o espírito fica sabendo dos valores do médium. Por isso a importância de estudar e ter uma conduta reta. Isso influencia o espírito. Ele escuta depois com outros ouvidos, coisa que no dia a dia dele ele está sendo influenciado por outros. Mas ali naquele momento, ele para pensar. Quando o dialogador fala com o espírito, ele está contaminado com boas informações do médium. Aí ele para pensar e fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. Então, é nesse momento. Agora a gente fala assim, mas precisa de médium para falar com o espírito? Talvez nem precisasse. Mas o homem ajuda o homem através do homem, assim. Então é uma oportunidade para a gente, na verdade. Então quando a gente está trabalhando mediunicamente, no fim das contas somos nós que estamos sendo beneficiados. Né?
Os fenômenos mediúnicos e intelectuais dependem de um estado especial de consciência, que ocorre quando há certa exteriorização do perispírito do médium, né? Essa expansão, que mais livre das vibrações grosseiras da matéria, é como se deixasse um pouco de lado o corpo dele, né? Está expandindo, né? Entra na posse dos seus sentidos espirituais. Aí ele tem um pouco mais de consciência, podendo então sentir intuitivamente a amplitude do mundo invisível que nos rodeia. Então, nessa expansão, ele começa a perceber o mundo espiritual que está, né, cercando ele ali. E aí ele recebe informações, ele vê coisas, ele tem percepções, ele vai longe. Luiz, mas eu tô com uma dúvida. O que é duplo etéreo? O duplo etérico é assim, nós temos vários corpos. A gente fala assim, da forma mais simples possível. Espírito, perispírito e matéria. Entre o perispírito, entre o corpo, vamos falar de lá para cá, entre o corpo e o perispírito tem o duplo etérico. É o espaço. Que é físico também, que morre junto com o corpo. Nele que fica o ectoplasma. Ele que produz, é dali que sai o ectoplasma. Os centros de força estão no perispírito. Tanto que ele continua. Está desencarnado, então está lá. Mas o duplo etérico não. O duplo etérico morre com o corpo. E ele, entre o corpo e o duplo etérico, está a usina de produzir o ectoplasma, que é o fluido que garante os efeitos físicos, que garante o passe. Eu estou cheio de perguntas. Não, está ótimo, eu estou adorando. Pode... Eu que assisto vídeos também, né, na Isso, internet e muito tudo bom. mais, e hoje, por exemplo, eu vi uma senhora, ela estava comentando dos espíritos inferiorizados, de que eles têm fome, do jeito que ela vai meio grosseira, eles têm fome também. Você acha que eles comem como? É o ectoplasma, eu não conheço, mas eu não sei como essa forma dos é o espíritos, seguinte, né? Eles comem através da gente. Imagina um cara comendo que nem... Ele fala, nem sei porquê, eu nem estou com fome, estou aqui no desespero comendo. Pode ser que ele esteja sendo influenciado por um espírito que precisa se alimentar e que quer comer. E aí, tudo aquilo que ele está... Todo esse processo, né, ele gera esses eflúvios, essa energia, e o espírito se alimenta. Isso é para comida, isso é para o cigarro, isso é para bebida, isso é para droga, sabe? Para forma. A gente pode cortar isso fechando o umbigo, como fala? Fechando? Fechando o umbigo? Ou é meio estranho, porque eu já ouvi falar também, gente, tanto gente com um esparadrapo faz efeito, né? Olha, na verdade quem faz efeito é a mente. Mas às vezes o esparadrapo é o que a pessoa precisa para trabalhar a mente. Para conseguir o bloqueio. Você pega uma benzedeira. Ela é ótima benzedeira, mas ela não consegue benzer sem um galinho de arruda. Toda a concentração dela, tudo aquilo, sabe? O foco está naquilo ali. Então ela acredita naquilo. E aquilo faz efeito porque ela tem segurança. É o bendito do galinho que vai. Mas tem muita gente que faz a mesma coisa sem nada. Você pega um copo de sal grosso com água, coloca atrás da porta. Isso aqui vai espantar espírito. Claro, mas pode ser que selecione, porque os espíritos ignorantes vão ver aquilo, vão correr. Mas o espírito que sabe que aquilo lá é um copo de água com sal, vai entrar. E normalmente são os mais poderosos aí. Então, a mente, ela trabalha isso. A gente sabe que tem muita coisa que, por exemplo, eu estou assistindo um programa muito interessante, quem quiser assistir, é um estudo sobre o livro O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. É o Elahá, Chris Drux, Denise Balud, acho que é o nome dela. São essas três pessoas e fazem um estudo muito bom. É quinzenal e tal.
E aí estava falando do fogo, né, a importância do fogo. Então, desde muito tempo, o fogo está presente na nossa vida. Por isso que muitas religiões acendem velas, né? Os ciganos fazem em torno da fogueira, né, as danças, tudo. Né? O fogo purifica, tudo. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala, se a pessoa pega um pedaço de madeira, que no início é um pedaço de madeira, e ela põe toda a mente dela ali, a preocupação dela, o pensamento dela, ela deixa de ser madeira. Ela passa a ser algo diferente agora, porque aquilo é um ponto de convergência para o pensamento dela. Então, nesse ponto, é bom que a gente saiba, porque senão a gente passa a desmerecer um monte de coisa que funciona, que a gente sabe que funciona. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, quando eu saio de casa, faz igual o Jetsons, né? Que o pai fazia no Roy assim, e saía aquela cápsula de desenho. Eu falei assim, faz isso. Aí isso é muito legal, mas você faz assim, parece que sai na rua, ninguém tá ligado. A minha neta, ela dorme, agora não mais, né? Mas durante boa parte da vida dela, ela dorme com um cobertorzinho, que dava segurança para ela, quando ela passou a dormir no quarto dela sozinha. Né? Precisa. Para ela precisava. Então é importante que esse colchão, esse cobertor, que tem até nome, né? Chama Night Night. Então, é o que acompanha ela. Né? Não acompanhou, porque esses dias ela estava viajando, tudo, eu entrei no quarto e estava lá o dobradinho lá, o cobertorzinho dela. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que depende do valor que a gente dá, o que a gente, né, o que a gente está atribuindo aquilo, e vira alguma coisa importante. Tem gente que tem um crucifixo e fala, não, esse crucifixo eu não saio sem ele, isso me dá toda segurança, sorte, me protege, não sei o que tal. Protege, nem que seja mentalmente, dá força para ela, dá segurança para essa pessoa. Uma. Você levantou a mão? Não. Tá vendo? Não, essa não fui eu. Não é que eu vi a mão do José, que eu estava. Bom, já falei da matéria, já estava falando isso aqui, do mundo que rodeia. E acho que a última, em tal estado, por um fenômeno de associação e assimilação da onda de pensamento dos desencarnados, o médium, corretor, o médium lhe serve de instrumento inconsciente ou conscientemente, conforme maior ou menor exteriorização conseguida. Então, quando ele expande, ele está exteriorizando, é como se ele afastasse do corpo, mas não é fisicamente, é da influência do corpo sobre o espírito. Quanto mais livre o espírito, mais ele está propenso a se assimilar o mundo espiritual. Então, quanto mais, entre aspas, longe, mais expandido, maior a inconsciência dele. Ou seja, ele não sabe o que está acontecendo. Aí está acontecendo um transe mediúnico, o espírito está se comunicando e ele, quando volta, não lembra de nada. Tem espírito, tem médium, que é pouca essa expansão, exteriorização, como se ele ficasse do lado do corpo, vendo a comunicação. E ele está sabendo tudo o que está acontecendo, as palavras. Aí quando ele volta, aí no final da reunião ele discute, não, ele era isso, era aquilo, ele dá detalhes. Quando ele falou aquilo, ele estava se referindo a tal coisa, estava ali do lado. Tem um outro médium que você fala assim, você se lembra da comunicação? Não, eu sou inconsciente. Vai para outro lugar, mas não está ali do lado. Vai cuidar de outras coisas. Vai ser levado por outros espíritos. A consciência dele, né? Através dessa exteriorização. Então, quanto mais distante, mais inconsciente. Distante entre aspas, tá? Essa expansão. Assimilando o pensamento, o médium o interpretará
só um para aqui, tá? Transmitido para o plano físico em que vivemos. Então, ele assimila essa informação do espírito e depois pode falar, dependendo da consciência dele. Nos casos de psicofonia inconsciente, em que a grande expansão perispiritual, o espírito comunicante atuará diretamente no cérebro do médium, por meio dos centros nervosos liberados. Assim, está à vontade, o caso é dele. Então ele dá a comunicação assim, leve, livre e solta. Porque ele tem essa possibilidade. Então era esse o nosso... Eu sabia que tinha que ser um capítulo só, desculpa pessoal. Então era isso que a gente tinha por hoje, né, para a gente estudar. Muito obrigado. Nossa, que agradeço.